Salve, salve, Legião X, professor Gabriel Mendes, professor de História, claro, dando continuidade ao nosso curso de efeméride. Falaremos sobre a reação, ou sobre uma das reações a outra efeméride que a gente já trabalhou em aulas anteriores, que foi a Constituição de 1824. Claro que também este movimento, que se inicia em Pernambuco, mas que se estende para outras províncias nordestinas, que você também sabe que eram províncias, vamos lembrar, né? No período colonial havia um termo para definir Pernambuco, que era um barril de pólvora, prestes a explodir. Ou seja, constantemente, desde o século XVII, desde a expulsão dos holandeses do Brasil, se criou essa mística de que Pernambuco era uma área problemática. E isso em vários e vários momentos, né? Inclusive a Confederação do Equador não foi o último movimento de contestação que existiu no Brasil, né? No século XIX, a gente ainda tem mais adiante a tal da Revolução Praieira. Beleza? Mas antes da gente continuar, é importante a gente fazer algumas observações em relação a esse momento da história do Brasil. O que eu gosto sempre de falar é que o Brasil, para variar, né, desde a sua origem, é marcado de contradições. E este momento é mais uma dessas contradições, tendo em vista que o Brasil acabou de se tornar independente e você já tem 2 anos depois uma província querendo se emancipar do Brasil. Olha que beleza. Olha que alegria, olha que coisa contagiante. Eu tô vendo o brilho no teu olhar agora, de tu entender que o nosso país já nasceu com outras regiões, com outras províncias questionando o fato de fazer parte do Brasil. Uma coisa que me chama a atenção, inclusive, né, é que quando você vai para outros estados brasileiros, né, sobretudo ali mais para os nossos queridos sulinos, a rapaziada do sul do Brasil, você percebe que essa coisa do nativismo local, ele ainda é muito forte. Eu, pelo menos, não consegui observar isso lá em Recife, nem em Olinda, no estado de Pernambuco de forma geral, né? Parece que os nordestinos entenderam e compreenderam muito melhor essa coisa do que é ser brasileiro, né? Da nossa identidade nacional, que é muito bem verdade. Ela está muito relacionada à própria história do Nordeste, né? E nem sou eu que estou dizendo isso. Se você olhar lá na obra do nosso querido Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, ele também diz o mesmo, tá? Vamos entender então este movimento chamado de Confederação do Equador. Bom, Confederação do Equador, aquele meu aluno precoce já está com o bracinho do outro lado do vídeo, assim, ó, que aconteceu no Equador. Calma, lenda! Você está muito nervoso, calma, bebe sua aguinha, toma, como é aquela sua maçãzinha, né, aquela sua maçãzinha da Turma da Mônica, sabe qual é? Aquela pequenininha que tu vai comendo numa aulinha, num tempinho de aula tu come? Então, esse movimento ele surge em Pernambuco, tá? Ah, Mendes, mas por que era chamado Confederação do Equador? Calma. Porque os caras eram tão criativos, quando a gente fala do conceito de confederação, pessoal, é mais de um lugar, beleza? Pensa lá na Guerra de Secessão, eram os estados confederados do Sul, não é isso? Que buscavam ali se emancipar do restante dos Estados Unidos, a galera pró-escravidão. Então são os estados confederados. Então essa ideia de confederação justamente é isso. Por que eu estou te dando essa informação? Para você entender primeiro que este movimento surgiu lá. Agora, qual é a raiz, a origem deste movimento lá em Pernambuco? Primeiro, uma insatisfação presente há bastante tempo em Pernambuco. Se a gente quiser buscar um movimento que a gente pode falar no século XIX de origem dessa insatisfação, a gente vai lá na tal Conspiração dos Suassunas, que foi um movimento lá da família Cavalcante em Pernambuco, que nem chegou a dar resultado em nada, mas que já demonstrava um certo incômodo. Se a gente quiser mais no passado ainda, a gente vai ao século XVIII, na Guerra dos Mascates. Ali se criou uma rusga, uma ruptura entre os portugueses que viviam em Recife e os pernambucanos ali, os senhores de engenho de Olinda, tá? Mas nesse contexto imediato à Confederação do Equador, a gente precisa falar da insatisfação dos pernambucanos com o autoritarismo de Dom Pedro, evidenciado na Noite da Agonia, que foi explicado para você no vídeo anterior, e é claro, sobretudo com a Constituição de 1824. Associa isso a um quadro de crise econômica e de distanciamento geográfico do Nordeste em relação à capital Rio de Janeiro, você já entende os elementos que vão estar por detrás deste movimento que é separatista. Separatista, popular,
urbano e republicano. Porque é bom que você lembre que nesse momento da história do Brasil, se posicionar contrário à figura do imperador é se posicionar contrário ao próprio conceito, à própria lógica de monarquia e do Império Brasileiro, tá? Nesse momento, surgem vários jornais que já ali circulavam no Nordeste há pelo menos uns 20, 30 anos, né? E que eram sempre jornais de contestação periódicos que contestavam, seja ainda lá no período da colônia, no período da presença da família real portuguesa por aqui, as medidas que eram consideradas autoritárias, centralizadoras. Por isso, jornais como Sentinela da Liberdade, dele, O Senhor Revolução, aquele famoso calvo cabeludo Cipriano Barata, né, que tinha ali o seu Sentinela da Liberdade, participou lá do Cavaleiros da Luz, esteve presente na Conjuração Baiana. Aí teve assim, mas Mendes, o Cipriano Barata morreu com quantos anos? 712? Não, é que o homem foi muito ativo enquanto esteve vivo, né? O nosso querido Frei Caneca, que havia participado da Revolução Pernambucana, ficou preso até 1821, quando recebeu o perdão real de Dom João antes de voltar para Portugal, e que tinha lá o seu Tifes Pernambucano, que era um jornal que também fazia críticas às medidas, às decisões do imperador. Então você tem aí dois jornais que circulavam pela intelectualidade, mas que também chegava às classes mais pobres no Brasil Império e que reforçavam essa ideia de ruptura, de conflito, de rota de colisão com o imperador. O estopim para que esse movimento se iniciasse, tu sabe muito bem, tem que levar para o teu coração. A palavra estopim é a causa principal, o elemento que explica o início de um movimento. E no caso da Confederação do Equador, dentro dessa lógica do autoritarismo explícito na Constituição outorgada de 1824, a gente tem a nomeação de um presidente de província. Entendeu por que eu te expliquei a importância da divisão do Brasil em províncias e a indicação de presidente de província pelo imperador? Isso foi encarado pela população do Nordeste como uma afronta, como mais um sintoma, mais um sinal do autoritarismo de Dom Pedro I. No caso, a indicação de Francisco Paz Barreto, um representante do interesse dos conservadores, que lá em Pernambuco, naquela época, eram chamados de matutos. Francisco Paz Barreto foi colocado para substituir o Manuel de Carvalho Paz, que era um liberal muito ligado às pessoas, aos personagens da Revolução Pernambucana de 1817. Então, essa mudança de um liberal por um conservador foi interpretado sobretudo pela intelectualidade pernambucana como um momento chave de ruptura. O objetivo do movimento, de forma geral, voltando, um movimento que começou em Pernambuco, mas se espalhou por Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Por isso a ideia de uma confederação, províncias que estavam próximas à linha do Equador. Tá aí a explicação para a origem do nome deste movimento, tá? A ideia era separar a região e formar um novo país no Nordeste, a tal Confederação do Equador. E aí uma frase dita pelos confederados à época é: morramos todos, arrase-se Pernambuco, arda a guerra, mas conservemos o nosso presidente a todo transe. Conservemos a dignidade da soberania dos povos. Eu gosto sempre dessas bravatas, né? Que dá um sentido de hombridade, de virilidade, tão importante para o homem hétero cis no século XIX, né? E aí você percebe, olha que beleza, olha que alegria. Agora ficou iluminado na mente do aluno. Quando ele vê um mapa, ele vê a imagem, ele fala, pô, agora eu se situei. Então agora você está situado. Essa região em rosinha é a região da Confederação do Equador. O que, meu amigo, se tivesse dado certo, criaria problemas, porque imagina que essa região se emancipasse e se tornasse um país independente. Porque a gente estuda mais adiante que um ano depois da Confederação do Equador, lá no extremo sul da América do Sul, uma província que até então estava
fazia parte do Brasil, conseguiu a sua emancipação, que foi a província cisplatina, depois rebatizada de Uruguai. Então é um momento de instabilidade. Se Dom Pedro soubesse a merda que daria após a Constituição de 1824, talvez ele tivesse pensado 2 vezes. Mas isso mostra o quanto uma parcela significativa da população do Império, sobretudo do Nordeste, muito afastado da capital imperial, trazia algumas situações, podemos dizer, difíceis para o imperador, que teve, é claro, de agir com pulso firme. Mas ele não ia agir, né? Ele não ia diretamente atuar, ele vai jogar a responsabilidade para outros. Mas vejamos o que acontece logo após os confederados conseguirem estabelecer momentaneamente um governo de transição. Claro que eles reconduziram Manuel de Carvalho ao posto de liderança de Pernambuco, adotaram a Constituição colombiana de forma temporária até que se fosse realizada uma Assembleia Constituinte e daí uma Constituição permanente para os confederados, a instauração de um governo representativo e republicano, foi exatamente que eu citei como uma das características do movimento, uma organização federativa para o novo país, garantindo assim a autonomia das províncias. Isso também era uma forma de repente, jogar o germezinho da confederação para outras províncias, com aquela mensagem, ó, se tu fizer parte, tu vai ter autonomia. Aqui não tem centralização, aqui ninguém manda mais que ninguém, aqui é tudo no amor, tá? O movimento era dividido quanto ao tema da escravidão, uma coisa que é uma característica muito forte em Pernambuco, né? Essa dubiedade em relação ao tema da escravidão, exatamente pela importância que a mão de obra escravizada tinha naquela província, tá? Populares queriam o fim do tráfico e a igualdade social, enquanto as elites queriam a manutenção do status quo, tá? Então a gente pode dizer, se há essa dubiedade, o tema da escravidão não era defendida, beleza? Assim como aconteceu lá na Revolução Pernambucana de 1824. Repressão ao movimento financiada por empréstimos estrangeiros para pagar mercenários estrangeiros, que beleza, né? E aí no dia 2 de agosto de 1824, uma força militar saída daqui do Rio de Janeiro, sob comando do Lord Thomas Cochrane e do brigadeiro papai do nosso Duque de Caxias, Francisco de Lima e Silva, a 17 de setembro de 1824, após um cerco ali ao porto de Recife, dificultando, né, a chegada de mantimentos, a cidade foi basicamente sitiada, a gente vai ter a derrota das forças revolucionárias em Recife, até que no dia 29 de novembro de 1824, nós temos a derrota das forças revolucionárias no Ceará e o próprio fim da revolta. Então a gente percebe que Dom Pedro buscou uma resposta muito rápida, né? Uma ação muito rápida, justamente para evitar o efeito dominó do movimento. Então aqui nós temos a imagem de brigadeiro Francisco de Lima e Silva e do Lorde Inglês, cara, uma das mentes mais contraditórias do século XIX e que teve papel importante em vários movimentos de independência nas Américas, né? Não porque ele era um humanista nacionalista, mas porque o homem gostava muito de dinheiro. Esse rapaz chegou a enfrentar o parlamento inglês, para você ter uma noção, tá? Qual foi o resultado do movimento? O Manuel de Carvalho conseguiu fugir, porque obviamente sabia-se que a captura inevitavelmente seria a condenação à morte. E aí, Frei Caneca, uma das mentes mais apreciadas no Nordeste no século XIX, um homem adorado pelo povo, muito ligado às classes populares, à população mais pobre, dessa vez foi preso e não apenas ficou preso, né? Foi condenado ao enforcamento. Só que olha essa imagem, essa pintura clássica, né, da execução de Frei Caneca. Os seus executores se recusavam repetidamente de enforcar Frei Caneca. Teve que sair uma ordem aqui do Rio de Janeiro, assinado inclusive com o apoio, com o aval de Dom Pedro, mudando a execução do enforcamento para o fuzilamento, inclusive com pena de morte para aqueles soldados que não cumprissem com a ordem. E aí a grande mente, pode-se dizer, o grande intelectual em pernambucano do início do século XIX, acabou então sofrendo a execução sumária.
colocando efetivamente fim à Revolução, à Confederação do Equador. Contudo, o tiro que matou Frei Caneca voltaria para assombrar Dom Pedro I, porque a execução era um sinal de uma punição para aqueles que se rebelassem contra o imperador, mas nas mentes e corações do povo brasileiro, descontente com as ações de Dom Pedro, seria apenas um símbolo. Frei Caneca não teria morrido em vão. Mas essas são as cenas dos próximos capítulos. Um forte abraço, espero que vocês tenham compreendido a essência desta efeméride que está diretamente relacionada à própria Constituição de 1824 e que trouxe na história graves consequências para essa primeira fase do Império Brasileiro. Espero vê-los no próximo encontro, numa próxima aula. Um forte abraço e até mais.